a sequência ainda do capítulo 1 da carta aos Efésios. E nós vamos proceder com a leitura desse texto. Então, carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. O versículo 15 diz assim: Por esta razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Bom, que o Senhor possa estar abençoando essa leitura e esse estudo, né? E então, esse é o texto, né? Base para a nossa meditação nesta manhã, nossa reflexão e para estudo. Os irmãos têm falado aí como já falamos, né? Os 3 domingos anteriores, né? Deu introdução sobre os Efésios, né? Aí vem a outra parte, o nosso irmão Rubens, o nosso irmão Marcos já fez irmão Diego, Marcos já fizeram essa parte, né? Dessa introdução. E tem bastante coisas, né? Que nós vimos e aprendemos sobre esta carta aos Efésios. E basicamente, então, agora, esta parte aqui, onde nós vemos nesse capítulo 1 e o versículo 15 ao 23, basicamente, quem participou da ceia, ou quem é membro, quem esteve aqui hoje, basicamente veio fazer exatamente o que Paulo está fazendo isso aqui, que Paulo está instruindo, falando, dando alguma orientação e orando e algumas coisas mais aqui. Basicamente isso. Mas o que nós temos que entender é a época e o contexto que ele escreveu. Talvez você vai pensar isso aqui, esse texto é básico, realmente é básico. Talvez seja fácil para você entender um pouco, né? Para mim também, talvez, né? Você assim, mas isso aqui, fazendo essa leitura, realmente é uma leitura perceptível, né? E nos dá, mas para quem? Para quem já é convertido, né? Quem tem feito uma decisão, basicamente entende isso daqui, pelo menos é para entender. Mas qual que é o contexto que Paulo está escrevendo, né? E para isso, só para a gente ter uma noçãozinha, né? Então, Paulo escreveu essa carta aos Efésios de onde mesmo? De Roma. E ele estava livre e solto lá em Roma, passeando, fazendo o seu trabalho ministerial e
escrever uma carta. Está sinalizando aqui que não, né? Então, já foi dito isso, Paulo estava na prisão, quando ele escreveu esta carta, e algumas outras também. Mas, conforme algumas informações, então, essa foi a primeira carta que ele escreveu, né, da prisão, e então, ele está escrevendo aos Efésios. Agora, vamos lá. Então, só para ter uma noçãozinha, só contextuar um pouquinho aqui no tempo, né, basicamente, eu anotei algumas coisinhas aqui. Então, essa carta foi escrita, né, por Paulo enquanto estava na prisão em Roma. Possivelmente, a data aproximada, 62 depois de Cristo. Tá? Isso são datas aproximadas. E Paulo foi para Éfeso. Tá? Então, ele escreveu, como já foi dito antes, e agora só relembrando, ele estava em Roma, na prisão, um tempo depois. Então, quando Paulo foi para Éfeso, ele foi também, aproximadamente 52 depois de Cristo. Então, em torno de 10 anos depois que ele escreveu essa carta. E, possivelmente, a história do cristianismo em Éfeso começou cerca de 50 depois de Cristo, ou seja, 2 anos antes de Paulo ir para lá. Mas não foi Paulo que começou? Provavelmente Priscila e Áquila é o que mais entende, né? Até pelos textos aqui, Priscila e Áquila estavam lá, Paulo chegou, encontrou eles ali, né? Então ele já tinha dado. Então, assim, mais ou menos isso, tá? Digamos que a história ali começou em 50 depois de Cristo, né? Então Paulo chegou em 52 aproximadamente e ficou por ali fazendo o trabalho ali. E o que nós vemos também que ali em Éfeso existia um misto de pessoas, né? Um misto de gente ali, né? Como era uma cidade portuária, ali transitava gente de tudo quanto é lugar do mundo conhecido da época. Era uma cidade, tinha porto, então o mercado, as mercadorias, tudo passava por ali para ir para várias partes da Europa, da Ásia. Então, Paulo, então, iniciou um trabalho ali, acreditado, né, o início do trabalho, a fundação da igreja em Éfeso por Paulo. Então, ele começou esse trabalho ali, ou deu sequência, né, nesse trabalho, então foi fundada uma igreja ali. Então, mais ou menos nesse tempo. Então, memorize isso só para nossa situar no tempo aqui. Então, Paulo foi para lá em torno de 52, depois, em 62, ele escreveu essa carta. Então, agora nós começamos a ter um pouquinho de noção, né? O Paulo escrevendo essa carta. Ele esteve ali trabalhando, fez um trabalho, muitas conversões, e uma igreja, então, foi fundada naquela localidade. E Paulo trabalhou ali por alguns anos, e depois de alguns eventos, Paulo, então, foi preso, e lá de Roma, ele escreve a carta aos Efésios. Entre outras coisas, né, aqui está, nessa parte do nosso estudo, que Paulo escreveu, né? O título que foi, né, sugerido, né, para esse estudo aqui, pelos irmãos, né, que estão aí elaboraram, pediram para estar fazendo o estudo na carta aos Efésios, é assim: a suprema grandeza do poder de Deus, né? E vamos ver se funciona daqui agora, né? Eu não sei porque tem hora que não funciona. Opa, acho que funcionou. Mas existem outros títulos que nós poderíamos dar aqui também para essa lição, por esse estudo. As próprias versões aí na Bíblia trazem alguns outros títulos, né? Nós podíamos chamar isso aqui ação de graças e oração, né? Conforme nessa versão aqui da NVI, ou oração por sabedoria, exatamente esse trechinho aqui. Mas o título não seja tão, né, não seja de tão importância, porque o texto que faz que a importância para nós é o texto, né? Então, cada autor pegou um título aqui, mas aqui, nessa versão da NVI, diz ação de graças e oração. Por quê? É o que Paulo está fazendo aqui, nesse trechinho aqui, enquanto ele está escrevendo, dando ação de graça e orando para alguma coisa. E é o que vamos ver aqui, né? Nesse estudo, nós vamos
Marilane, por favor. Isso. Eu gostaria que vocês... o texto tem bastante palavra, sentença, etc. Mas eu gostaria que nós desse uma focada nessas 5 palavras aqui. Isso. Santos, esperança, poder, amor e plenitude. Essas 5 palavras que eu gostaria de nós focarmos um pouquinho aqui nesse período que nós tivemos aqui discorrendo sobre esse tema, tá? Primeiramente, então, quando nós vamos para o versículo 15, diz assim: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, aí nós vamos para o versículo, todos os santos. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Quem são os santos? Quem é santo? Os crentes... Mas santo não é uma pessoa que é santo mesmo, que não tem pecado, que não comete falha, não comete falta, não? Não. Hã? Exatamente. Então, uma das coisas que eu gostaria de focar é isto. Santos. Então, algumas passagens nas Escrituras, nós encontramos aqui os santos, os santos, os santos. Então, isso significa que somos santos? Somos. Tá? Mas não o santo que não tem pecado. Santo que não teve pecado, somente o Senhor Jesus. Esse é o santo que não tem pecado. Mas, aí vem uma das coisas que nós vamos ver aqui no texto, né? Paulo dando ação de graça, que privilégio é poder ser chamado de santo, embora não sendo, porque santo foi o Senhor Jesus, não teve pecado, mas agora, de uma determinada forma, nós somos chamados santos. Então, como que podemos definir, então, santo? Né? Santo não é a pessoa que não tem pecado realmente, né? Então, é a pessoa que é justificada, né? Não é a pessoa que não comete pecado, e sim aquela pessoa que é justificada. Então, uma pequena definição que nós podemos ter aqui é assim: no Novo Testamento, santo não é uma pessoa sem pecado, mas um pecador salvo, né? É por meio da fé no Senhor Jesus Cristo que um pecador se torna santo. Só dá uma olhadinha para mim lá em Romanos, no Romanos 1 e versículo 7. Essa é uma referência para Romanos 1. Então, observaram? A todos que estáis em tal local em Roma, chamados santos. Nós somos chamados santos. Então, por isso que nas Escrituras, alguma parte, nós somos chamados de santos. Por quê? Porque todo o salvo em Cristo é chamado santo. Não porque não temos pecado, mas sim porque somos justificados. Isso é um privilégio de sermos chamados santos. Todos aqueles que são salvos é chamado santos. Por isso que eu disse que quem esteve aqui na ceia, ou quem é um salvo, esse texto está relativamente explicado. Mas vale a pena, né, estar relembrando. Então agora, por que Paulo escreveu desta forma? Paulo estava preso, alguns 10 anos depois, ou que ele esteve por lá fazendo aquele trabalho, uma igreja foi fundada, e Paulo, então, começa a escrever, precisando de exortar, realinhar algumas coisas com aquelas pessoas, né? Então, por isso, Paulo está escrevendo. Toda e qualquer igreja, localidade fundada, né, vai, com o passar do tempo, se não tiver cuidado, vai acontecendo desvios, vai acontecendo coisas. E aqui estava acontecendo algumas coisas já.
Mas Paulo, então, está tratando com eles de uma determinada forma. Então, a primeira coisa que nos chama atenção aqui é isso, tá? Então, essa palavra santo, então, quando Paulo está se referindo a ele, Paulo está, então, dando graças, né, a essas pessoas. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando nas minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Agora eu gosto de dar uma pausa aqui. Tem outra versão que fala: oro para que os olhos do coração de vocês. Como que nós poderíamos entender isso? Oro para que os olhos do coração de vocês, né, como que está aqui, sejam iluminados. Coração tem olho? Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Está sinalizando aqui a mente, o entendimento, seria isso que Paulo está colocando aqui. Então, oro para que o entendimento de vocês sejam iluminados. Para quê? A fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, né? Agora vem a outra palavrinha aqui, esperança. Então, todos nós, então Paulo está colocando aqui de uma determinada forma, né? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Todos aqui, penso, que têm bem isso em mente, né? Para quê? Por que nós convertemos? Ou somos convertidos? Ou aceitamos a palavra de Deus, aceitamos o Evangelho, cremos em Cristo? Por quê? Qual que é o objetivo principal? Você tem alguma esperança quando se faz isso. E qual é a esperança que se tem quando nós convertemos? Esperança de vida eterna. Mas isso talvez seja muito fácil para nós hoje, né? Estamos entendendo isso. Por quê? Nós já temos uma certa maturidade, temos a palavra aqui bem mais fácil para nós do que para eles na época. Então, esperança. Isso aqui é uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui. Esperança. Então, quando nós convertemos, nós temos uma esperança. E essa esperança é uma esperança de vida eterna com Cristo. Uma esperança de vida eterna, né, com o Senhor Jesus na glória. Essa é a esperança. E Paulo estava exortando essas pessoas aqui exatamente para isto. E por que Paulo, então, está colocando isso bem desta forma aqui? Que ele orava, apesar de já ser uma igreja formada, né, 10 anos mais, talvez, mas Éfeso estava num local onde tinha uma certa idolatria, né? Existia ali um templo dedicado a uma deusa Diana, e realmente isso era muito forte naquela localidade. Tanto é que Paulo, numa determinada ocasião, esteve por lá e eles foram acusados de estar fazendo tumulto, de estar ofendendo a deusa, e não era nada disso, e eles foram agredidos, e uma série de coisas aconteceu ali com eles por causa disso, porque, segundo eles estavam falando, blasfemando contra o nome de Diana. Diana era uma deusa, e conforme algumas informações da mitologia grega, o que era, né? Quem era essa deusa? Então, era irmã de Apolo e filha de Zeus. Isso é mitologia grega, mas era isso que eles acreditavam e é dessa forma que eles agiam. Então, eles tinham aquela imagem ou essa deusa dessa forma. E nada podia ser feito falado contra a deusa, contra o templo, nada. Então, Paulo, é nesse meio que os efésios, a igreja de Éfeso, estava vivendo. Então, era necessário, sim, que talvez o que seja óbvio para nós hoje,
fosse falado para eles. Então, ele orando, nessa ocasião, para que os olhos do entendimento deles fossem iluminados, a fim de que conheça a esperança para a qual ele o chamou. Aí, daqui a pouco, vem um pouquinho. Falando em esperança, então, o que é esperança? Esperança é esperança, a palavra por si já diz, né? Mas como podemos ter essa esperança? Nós temos exemplo de um que nos ilustra bastante isso, a questão da esperança. Nós esperamos estar com Cristo, mas é algo que nós não vemos, isso fisicamente, né? Algo que nós não tocamos fisicamente no reino celeste. Não é algo que nós, né, conhecemos alguém que tocamos, conhecemos que está lá. Então, assim, por isso tem essa esperança. E falar em esperança de alguma coisa que não se via, não tinha certeza, vamos dar uma olhadinha lá em Romanos, capítulo 4. Versículo 4, 18. Então, aqui nós vamos ter uma pequena noção de que esperança, como que era essa esperança, quando Paulo está, então, escrevendo aos Efésios, né, orando para que o entendimento deles fosse iluminado, para que eles entendessem a esperança que eles tinham em alguma coisa, em algo, que é esta salvação. Então, também em Romanos, o próprio Paulo escreve aqui, falando sobre algum tema aqui, e aqui ele diz assim, versículo 18, Romanos 4. Abraão, contra toda a esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Então, aqui fala exatamente de duas coisas que Paulo está mencionando também para a carta aos Efésios, quando ele está escrevendo aos Efésios, para que ele estava orando para que os olhos do entendimento deles fossem iluminados, para que eles crescem, mantivesse essa esperança. Então, essa esperança aqui de Abraão parece que foi um tanto mais conturbado. Por quê? Aqui o texto diz: contra toda a esperança, Abraão creu. Contra toda a esperança, por quê? Do ponto de vista físico humano, não tinha mais esperança para Abraão ter filhos, nem Sara. E um outro item também mencionado aqui é a fé de Abraão, né, como todos conhecemos. A mesma coisa lá em Efésios. A esperança que nós temos nesta salvação é única e exclusivamente pela fé. Não mais que isto. Não existe outra coisa. Então, Abraão foi essa referência que, contra toda a esperança, ele manteve a sua fé, mesmo sabendo que seu corpo sem vitalidade, a sua esposa não tinha mais condições de ter filho, mas ele sabia que, de alguma forma, aquilo que o Senhor Deus disse iria cumprir. O que estava na palavra, que a palavra do Senhor iria cumprir. E realmente foi o que aconteceu. Então, contra toda a esperança. Agora, Paulo, então, voltando ao nosso texto, né? Paulo, orando para que voltando aqui. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Então, qual que é a esperança que nós somos chamados? Para uma vida eterna com Cristo. É isso que Paulo está colocando aqui para eles. Talvez isso estivesse um tanto
em dúvida para eles naquela ocasião, mas foi isso que Paulo estava colocando aqui. E a mesma coisa pode ser mantido para nós hoje, né? Manter essa esperança, mesmo apesar das dificuldades pode que aconteça conosco aí fora, né? Mesmo como crentes, como salvos, é essa esperança que nós somos exortados a ter, a manter, conhecer realmente essa esperança, confiar nessa esperança que nós temos de um dia estarmos com o Senhor no seu reino. E o texto aqui continua, diz assim: a esperança para a qual ele o chamou. Qual esperança? As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Herança dele nos santos. Então, quando nós resumimos muito isso aí, falamos em quê? No reino celeste, no céu. É isso que temos a nossa esperança quando cremos. E um gozo pleno, como aqui na frente vai falar um pouquinho, né, dessa esperança que tem como salvo. Conheço a esperança para a qual ele chamou, as riquezas da gloriosa herança dele no santo e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Eu penso que ninguém tem dúvida aqui que, né, o Senhor Jesus ressuscitou. E que quem fez isso? O próprio Deus fez isso com o Senhor Jesus. Eu penso que não. Mas será que era a mesma o entendimento na época? Os Efésios, a igreja, a própria igreja, será que era esse o entendimento comum? Não era. Existiam muitas dúvidas. Existiam pessoas que já estavam infiltrando na igreja com ensinamentos diversos. E agora, Paulo escreve dessa forma. Mas parece que é meio óbvio. Não, para nós pode até ser, graças a Deus, eu espero que seja assim. Mas, naquela ocasião já existia ensinamentos infiltrados de outras formas. Assim como tem, talvez, não diretamente dentro da igreja, aí fora alguns ensinamentos que a vida eterna não é assim. Você crê e você vai ter uma vida eterna com Cristo, com Deus, e que essa obra redentora que Cristo fez, que é esta, né, que é essa salvação que nós temos. Talvez algumas outras denominações, outras religiões, tenham algo diferente a apresentar. E já estava acontecendo também em Éfeso, já estava, apesar do pouco tempo da igreja ali, já estava tendo outros ensinamentos, como nós vamos ver um pouquinho lá na frente, lá em Apocalipse, tá? As infiltrações que já estava tendo por ali. Poder, essa é outra palavra que está ali, né? Para nosso registro. A incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Aí vem, poder, que poder é esse? Né? Poder de Deus. Deus tem todo o poder em tudo e em todas as coisas. Mas Paulo está precisando demonstrar para aquelas pessoas ali, mostrar para os crentes ali, que poder era esse. Qual que é a demonstração máxima de poder que Paulo vai mencionar para eles, sobre que ele está pedindo para que eles tenham entendimento, que compreendam isso. Qual é? A incomparável grandeza do seu poder para conosco. Conosco quem? Os que cremos. Porque nós cremos em alguma coisa. E essa é alguma coisa que Paulo vai dizer aqui. Esse poder ele exerceu em Cristo, fazendo o quê? Ressuscitando dos mortos. Por isso que eu disse, talvez isso seja bem óbvio para nós, esteja bem entendido isso para nós hoje. Mas não era exatamente o que estava acontecendo ali naquele momento. Até porque Paulo, quando ele diz, que ele escreve aqui, ele diz assim, né? Essa razão
desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm. Então, Paulo estava recluso, então é algo que ele tinha ouvido falar. Então, o andamento dele era esse. Então, ele estava a par do que estava acontecendo ali. Então, agora Paulo está exortando e demonstrando para eles. Qual o poder? A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. E agora, então, ele vai falar. Que poder é esse? Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Ressuscitando dos mortos. Então, agora, fazendo o paralelo disso para esse poder para conosco, que cremos. O que é que Paulo está dizendo, então? A esperança que ele está orando para que eles tenham nas grandezas, e que esse poder que Deus, né, tem e que exerce para todos aqueles que crerem. Então ele demonstrou isso de que forma? Ressuscitando o próprio Senhor Jesus. E o que ele vai dizer com isso, então? É que todos aqueles que creem no nome, que creem em Cristo, creem na palavra, o que vai acontecer? Depois, ressurreto, vai ser ressuscitado também, porque muitos dormem, morrem. E essa é a esperança. Em um determinado momento também, ali, os crentes de uma determinada região começaram a ficar preocupados porque tinha uma promessa de vida eterna para aqueles que crescem. Mas as pessoas estavam morrendo e não tinha acontecido nada ainda. Isso eles não estavam entendendo. Então, Paulo também deixou isso bem claro. Porque mesmo depois de morto, essa é a esperança que ele está dizendo, mesmo depois de morto, Deus tem poder de ressuscitar. Você crê nisso? É uma pergunta individual, para você. E Paulo estava exortando exatamente isso para vocês que estavam com essa dúvida, ou que estavam com dúvida, precisavam se relembrar, que às vezes não se relembravam mais disso para isso. Então, Paulo está colocando aqui para os Efésios que, né, nós somos chamados, nós temos uma determinada esperança, e que nós temos que manter essa esperança que ele nos chamou para as riquezas da glória, herança da Deus Santo, e é comparar a grandeza do seu poder para conosco do que cremos. Agora entendi. Por quê? Se não cremos, o que vai acontecer? Se não cremos, vai acontecer dessa forma. Vai ser que tiver? Vai, mas não para as grandes obras
creio que é o seu corpo. Então, a igreja está sob o controle de Cristo, com certeza. Mas o privilégio começa aqui. Não só depois da morte, não só depois de ter fé, não só depois que o Senhor voltar e arrebatar aqueles que estiverem vivos, né? Mas o privilégio do crente começa aqui, nós estamos falando isso. O corpo, Cristo é a cabeça. E nós temos uma preocupação muito grande em manter o nosso corpo saudável. Como você se importa com isso? Porque alguém tem que falar, eu não gosto do corpo, né? Tem de qualquer jeito, cuidar. Não. O corpo nós temos preocupação. E o corpo da igreja, o corpo dessa cabeça, precisa ser cuidado também. Tem que ter cuidado. Precisa estar saudável. Precisa ter as funções. Então, por isso que Paulo vai escrever dessa forma, para que seja iluminado os nossos consciências, para que entendamos realmente a grandeza do poder de Deus para todos aqueles que são salvos, para todos aqueles que creem. E ele deixa bem claro isso aqui. Então, e agora, com toda essa explicação, isso nos chama a responsabilidade, como membro, como igreja. Então, a igreja é universal, é toda aqueles que creem. Mas nós aqui, como grupo, fazemos parte dessa igreja, fazemos parte desse corpo que não está debaixo dos pés, mas esse corpo que tem uma cabeça, que é o próprio Cristo. Então, aqui nós vamos encontrar de todas as coisas que existem aí. Deus colocou ele colocou ele no alto, colocou sobre o domínio de todas as coisas, colocou o Paulo e claro exatamente quando esse contraste, tudo debaixo dos seus pés. Quando fala debaixo dos seus pés, realmente está sob o domínio, debaixo dos pés, todos. Mas agora, como Deus da igreja, não está mais debaixo, sim, colocou a cabeça. O que mais? E é o seu corpo, a plenitude. Olha só que responsabilidade. O seu corpo quer dizer a plenitude de tudo. A plenitude daquele que enche todas as coisas, só espirituais. Não. Que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então, agora, isso é igreja, tá? Que é o seu corpo, né? A plenitude daquele que enche todas as coisas. Para que já estava bom, mas em toda e qualquer circunstância, seja circunstância espiritual, seja circunstância material, seja circunstância boa, seja circunstância ruim, essa plenitude do corpo de Cristo. E a plenitude do corpo de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja. Sou eu, você, cada um que crê, cada um que entra na igreja. Então, nos chama de responsabilidade. Nos exorta, é um privilégio que temos nos conhecer. Então,
Por esta razão, desde ouvir falar na fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Paulo escrevendo isso, ele fazia muito bem em escrever. Por quê? Vamos ver um pouquinho lá na frente o que aconteceu, lá em Apocalipse, você já sabe qual a passagem. Uma outra carta, uma outra menção aos Efésios também, Paulo escrevendo aos Efésios também, né? Apocalipse, no capítulo 2, nós temos uma outra menção, uma outra carta escrita aos Efésios também, mas desta vez um pouquinho diferente. Tinha passado mais tempo, quando Paulo escreveu, estima-se que tinha 10 anos, que tinha começado 10, 12 anos, que aquela igreja estava formando ali. Paulo então escreve ali para eles, quando soube de alguma coisa, inclusive do amor que eles tinham para com todos os santos. Paulo estava orando para eles, fazia bem, porque passado algumas décadas, que nós lemos aqui em Éfeso é um pouquinho diferente. Diz assim: estas são as palavras daqueles que têm as 7 estrelas em sua mão direita e andam entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Agora um pouquinho diferente de que Paulo está escrevendo lá, que ele ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram. Agora, algum tempo depois, possivelmente 50 anos, quando o apóstolo João escreveu essa carta, foi em torno de 96 depois de Cristo. Então nós lemos aí, então, se fizermos uma conta rápida aí, depois que Paulo escreveu, uns 30 e poucos anos se passaram, e aquela igreja já tinha acontecido, já estava um pouco mudada. É o que pode estar acontecendo com a igreja hoje também, com as localidades. O tempo passa, as coisas mudam. Nesse primeiro momento, Paulo então estava orando para eles, por causa daquele primeiro amor que eles tinham com todos os santos. Agora, em Apocalipse, nós vemos um pouquinho diferente, um cenário um tanto diferente, apesar das coisas que eles faziam. Muitas coisas eles estavam perseverando, mas alguma coisa estava saindo fora, que era aquele primeiro amor, que Paulo menciona aqui. E agora, então, para nós, é o cuidado que devemos ter como igreja, de manter esse primeiro amor, que talvez também já tenha, está tendo mais. Mas cada um de nós temos que falar por nós mesmos. E agora, só a título de informação, então nós lemos o livro, quem escreveu o livro do Apocalipse, foi o apóstolo João. Paulo escreveu aos Efésios, e agora, entre outras também, outras igrejas aqui que o apóstolo João está escrevendo, ele escreve aos Efésios, algum tempo depois, 30, 40 anos talvez, as coisas tinham mudado. Com 12 anos já tinha mudado um pouquinho daquilo que Paulo tinha deixado lá em Éfeso, agora estava preso, e ele escreveu dessa forma, e orando para eles. E realmente, então agora fica para nós precisamos estar constantemente em oração, para que nós não desfalecemos de outras coisas e deste amor. Então, quando Paulo ouviu que eles permaneciam, aquele amor que eles tinham para com todos os santos, não sem pecado, com todos aqueles que criam, que estavam crendo, então Paulo estava agradecendo por isso e orando para que eles permanecessem nesse amor. E essa parte dessa carta aos Efésios nos chama a atenção para isso, da posição do crente, do convertido, da posição da igreja em relação a Cristo e da nossa responsabilidade. E eu gostaria só
para finalizar, até passei um pouco do que eu tinha planejado. 1 João, leia para mim só os primeiros versículos de 1 João. Vamos ver se nós... Só o primeiro versículo, diz assim, 1 João, tá? Assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos palparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Isso é o apóstolo João escrevendo. Agora, vamos para 2 João, só o primeiro versículo. Preste atenção, o presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. 3 João, só o primeiro versículo também. O presbítero, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Era só um título, só a título de informação, curiosidade aqui, tá? 1 João, nós lemos ele começando de uma determinada forma. 2 João, ele começa o presbítero. E na terceira carta, ele começa também o presbítero. Só a título de informação. E agora nós vamos, João, esse mesmo João, lá em Apocalipse, escrevendo aos Efésios. O presbítero, quem que é o presbítero que está falando aqui? O presbítero, ele está escrevendo. Hã? Isso, mas quem que era? Era ele? Ou era outra pessoa? Era ele. Tá? O presbítero, então ele está escrevendo a carta ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Pronto, é ele. Ele é o presbítero, Aí depois vem em 2 João e diz, o presbítero, a senhora eleita, e aos filhos, a quem amo, tal. Então, isso é ele, o presbítero. E sabe de onde ele era presbítero? Não está escrito aqui, mas, segundo os estudos, conclusões, informações, da igreja de Éfeso. A primeira carta ele escreveu de Éfeso. Agora, quando ele foi o presbítero, então, segundo informações, isso não está escrito aqui, que ele não fala isso e aqui, mas, segundo as informações dos estudiosos, então, João era presbítero na igreja de Éfeso. Então, ele tinha uma relação muito grande com Éfeso, entre outras igrejas, mas Éfeso ele tinha uma certa relação. E agora, lá em Apocalipse, ele precisa escrever daquela forma. Revelado, naquele momento em que ele estava, onde, quando ele escreve lá em Apocalipse para os Efésios e outras, ele estava onde também? Ilha Patmos, uma ilha paradisíaca, onde vais para passear, curtir a praia, curtir o mar. Não, era uma prisão também. Paulo escreveu da prisão aos Efésios. Agora João precisa escrever de novo a alerta, revelação do próprio Deus de uma prisão, de uma ilha-prisão. Uma ilha pequena, segundo algumas informações também, 16 quilômetros de comprimento, 10 de largura, uma ilha muito pequena. Então, João estava lá quando escreveu de novo aos Efésios, nessa outra circunstância. Então, irmãos, é o que eu gostaria de deixar para nós nessa manhã, tá? E memorizar bem, assim, aplicar bem desse texto todo, de 15 ao 23, o versículo 22 e o versículo 23. Essa deve ser a nossa essência, deve ser o que nós devemos estar realmente muito convictos dessa esperança que temos e a responsabilidade que temos como igreja, como corpo de Cristo. Nessa passagem que Paulo está colocando, então, aos Efésios, que eu gosto de deixar aqui, que o Senhor possa nos abençoar. Amém.